Vocês concordam que a polícia tem que ser muito dura contra os bandidos? Comenta aqui sim ou não. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que a gente tem que lutar de todas as formas contra a ditadura da esquerda no país, porque o presidente Lula não tem limites. Esse desgoverno está acabando com o país e vai tornar tudo mais perigoso, inclusive com o pacote de medidas que ele está aprovando, que desmantela totalmente as ações da polícia contra a bandidagem. Também trarei para vocês aqui uma série de outros fatos que o governo Lula vem sendo totalmente omisso. Os erros dele ele tenta delegar para Bolsonaro, para muita gente. Então, esse boletim, pessoal, além de mostrar a ação do Lula contra a nossa polícia em todo o Brasil, ele está se metendo na polícia de cada estado. Além disso, eu trago aqui um monte de notícia revoltante. Até gente está traindo o Lula porque eles estão de saco cheio de tudo que está acontecendo. Você que é contra o Lula, já se inscreve no canal e vamos fortalecer esse movimento a favor da verdadeira democracia. Pessoal, dá uma olhada só o que o governo Lula fez. Ele está preparando um decreto que vai limitar a força da polícia. Dizem que regular o uso. Tudo que fala que regular vai limitar. Então ele está fazendo um decreto para deixar o bandido cada vez mais à vontade aqui no nosso país. E não é brincadeira, então dá uma olhada. Uso de arma de fogo. Então o emprego de arma de fogo é sempre em última medida. Então hoje as pessoas não devem disparar, mas podem utilizar caso achem necessário. Então assim, se a pessoa ameaçar utilizar a arma, ele já vai estar errado. Então pessoa em fuga não pode mais utilizar arma de fogo. Então se a pessoa estiver fugindo, a polícia não pode sacar a arma ali para inibir a pessoa. Se a pessoa furar o bloqueio também não pode. Presídio vai ser o último caso, eles vão poder utilizar. Grandes operações, assim como o Tarcísio fez aqui em São Paulo após a morte de policiais, vão ser mais reguladas. Busca pessoal e domiciliar, ele está querendo mudar também para se tornar ilegal esse tipo de busca. Então assim, o Lula está fazendo uso de algemas, não pode utilizar, só em último caso. Então assim, o Lula vai ter que colocar, toda vez que o policial mata, quer fazer um boletim sobre as ações. Então assim, a polícia vai largar a mão e falar, eu vou perder meu cargo atuando. Então prepara que a coisa vai ficar muito mais feia. E o governo Lula não para por aí, pessoal. Foi motivo de chacota na ONU. Aqui a Veja postou dupla derrota de Lula na ONU. Ele vem aí sempre falando que o Israel é mauzão contra a Palestina, contra o Hezbollah, que é o outro grupo terrorista que tem na região, mas ele passa o pano na cabeça ali, passa a mão na cabeça do Putin, que invadiu a Ucrânia, um país soberano, e ele fala que a culpa é da Ucrânia, que está querendo guerra também. Ele que disse que ia resolver a guerra na mesa de bar, agora coloca o Zelensky invadido na mesma posição que o Putin, que é o invasor. Da mesma maneira que ele está passando pano aqui pro ditador ao nosso lado, o Nicolás Maduro, que diz que foi o presidente, não apresentou nenhuma ata, e o Lula fala que não vai tomar nenhuma ação para não prejudicar a população. Então, uma população sobre um ditador, o Lula diz que não é prejudicial. O Boulos, ele está tentando meter o louco. Ele chamou a Venezuela de ditadora. Mas vocês sabem por que ele falou isso? Tudo tem um motivo. O Boulos é o MST em pessoa. E o MST está lá na Venezuela. O MST foi um dos primeiros, junto com o PT, que reconheceram a vitória do Maduro lá, mesmo sem apresentar a ata. Mas o Boulos só disse isso para falar para o Ricardo Nunes, para tentar ganhar voto, para dizer, Nunes, eu chamei o Maduro de ditador. Você vai chamar as pessoas que foram lá para o Planalto no dia 8/1 de golpistas? Então ele está querendo fazer um joguinho político muito sujo, pessoal. O Boulos tem que ficar longe aqui da prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Esse cara tem que passar bem longe, porque ele está xingando o Maduro de ditador, o MST dele está lá. Resumindo, ele apoia a ditadura. Só pode ser porque não faz outro sentido. Quanto isso, o vereador, o Luciano, aqui França, ele foi filiado ao PT por 11 anos, ele pulou fora do barco. Agora ele está se candidatando a prefeito de Maracaju,
no partido PL do Bolsonaro. Então ele viu que o PT realmente está afundando todo o país, ele pulou fora. Então o Lula vem mostrando que está perdendo poder, está querendo implantar absurdos aqui no país, pessoal. Dá uma olhada só, o jornal Poder 360 mostrou uma postagem aqui lá dos Estados Unidos, do jornal Washington Post, falando que o Lula está pregando lindamente a favor do meio ambiente, mas o Amazonas e o Brasil vem pegando fogo e não tem nada para controlar. Ou seja, faça o que eu falo, não faça o que eu faço aqui no meu país. E para fechar aqui o vídeo de hoje, o Haddad ele culpou o Bolsonaro devido a essa crise das bets que o país está tendo. Ele disse que o Bolsonaro demorou para controlar as bets. O Bolsonaro pegou uma pandemia, Haddad. O Bolsonaro enfrentou o país na pior medida possível e entregou o país com as contas até bem equilibradas dentro de tudo que passou. Então ele está falando que o governo vai colocar ordem no caos e está botando a culpa no Bolsonaro. Tendo que foi ele que cresceu os olhão assim, ó, vamos taxar, vamos ganhar dinheiro com as bets, e vem querer colocar a culpa na gestão anterior. É isso que a esquerda faz, arrebenta tudo, depois a culpa é do outro. Assim como na Argentina. Estão falando que a pobreza aumentou por culpa do Milei. O cara tem um ano de governo. A pobreza vem aumentando aí, duplicando, triplicando com os governos de esquerda anteriores. Agora o cara que está querendo colocar a economia em ordem para diminuir a inflação, já diminuiu a inflação perto do que vinha, estão querendo jogar a culpa nele. Tem que ser muito cérebro assim de titica na cabeça, né? Porque ouvir uma coisa dessa e ainda concordar. Então, pessoal, esse foi o boletim de hoje. Espero que tenham gostado. Já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, que não é possível que só eu fique inconformado com esse desgoverno do Lula. A gente tem que acabar com isso o mais rápido possível. Te espero aqui no boletim de amanhã. Obrigado a todos.